Oi, gente! É um prazer estar aqui, né, novamente, começando mais um conteúdo muito bacana para vocês. A gente faz com muito amor e com muito carinho. Espero que vocês gostem. Tô gostando de ver vocês fazendo, né? Continuem fazendo os exercícios, é muito importante. Os exercícios é a maneira que a gente tem de ver se tá dando certo, se vocês estão entendendo e que vocês também consigam se testar, né? Muito bom quando a gente consegue ter essa noção. Ai, prof, tô aprendendo realmente, tá dando certo. Tá? Então, façam sempre o exercício, nos acompanhem e hoje nosso conteúdo está imperdível, certo? Nós vamos falar sobre algo bem bacana. Quem lembra aí no nosso último encontro, eu já deixei para vocês a previsão e aí hoje, como previsto, nós vamos falar sobre equipe multidisciplinar. Para isso, peguem o material, vão lá, peguem o material de vocês, maravilhoso, já abram lá no capítulo 9, a partir da página 47, certo? É muito importante que vocês deem uma olhada no material, leiam, façam fichamento, façam resumo, respondam os exercícios que tem lá e venham para o nosso conteúdo para a gente dar continuidade, certo? Sempre fazendo isso, gente. Sempre lá no material, vem para o conteúdo e faz exercício. Dessa forma vai dar certo, tá? Não tem como não dar certo, certo? Então vem comigo que vai começar mais um conteúdo muito bacana para vocês. Capítulo 9, página 47, equipe multidisciplinar. Gente, então vamos lá. Para a gente começar, já que a gente tá falando de equipe, né? Eu queria que vocês me respondessem algo muito relevante, que eu vou falar muito no conteúdo hoje, que é grupo e equipe. Tem diferença? Vejamos, pensem aí. Essa é uma pergunta que vai ficar aí na cabecinha de vocês, para vocês refletirem, certo? Então, eu começo hoje com essa pergunta, para que vocês entendam aí. E já vão amadurecendo a ideia. Grupo e equipe, tem diferença? Cenas para os próximos capítulos. Vamos na frente, já eu respondo. Pessoal, então, o cuidador, como a gente sabe, né, é a pessoa que vai ser designada pela família, a família vai escolher, né, vai delegar a função do cuidado ao ente querido, ao familiar, certo? Então, sempre que a família precisa, que o nosso paciente precisa, a gente tem que estar lá de prontidão, apostos para isso, certo? E dentre esse papel muito amplo que o cuidador tem, ele também tem uma função muito importante, que é ser porta-voz, que é ser voz ativa do paciente na hora de falar com a equipe, certo? Então, todas as atividades que o cuidador ele vai realizar junto com o paciente, muitas vezes o paciente ele não consegue falar o que quer, expressar o que quer, mas o cuidador ele pode expressar pelo paciente, certo? E aí, quando se trata de uma equipe, né? Quando se trata do cuidado, é muito importante que a gente saiba que essa equipe, não só o cuidador, como todos os outros profissionais, eles têm que estar integrados, eles têm que trabalharem juntos. A gente tem que ter profissionais de saúde com um único objetivo, que é cuidar do nosso paciente, e que eles trabalhem de maneira planejada, né? De maneira que cada um tenha, assim, o seu papel, mas que o bem comum seja o do paciente, certo? E aí eu trouxe aqui uma definição do que seria essa equipe multidisciplinar, certo? Então, esses autores aí, eles defendem que não basta que especialistas em saúde tenham domínio e apliquem isoladamente os seus saberes profissionais específicos. É preciso somar saberes para dar respostas efetivas e eficazes aos problemas complexos que envolvem a perspectiva de qualidade, incluindo o ambiente de trabalho. Então, o que é que ele quis dizer com isso, gente? Não adianta eu, como enfermeira, outro amigo meu como cuidador, outro colega como médico, aplicar o saber individualizado, sem conversar, sem ter diálogo na equipe, certo? Isso aí não vai garantir a resolução de problemas, isso não vai garantir uma melhor assistência para o paciente. É preciso se trabalhar em equipe, é preciso que essa multidisciplinaridade, que esses vários atores, que essas várias pessoas que estejam cuidando daquele único paciente conversem entre si e tenham estratégias
eficazes para resolver os problemas daquele paciente, certo? Então, é isso que esse texto quer dizer. Quer dizer que não adianta eu ter lá minha formação única e aplicar todos os meus conhecimentos individualmente, né? Eu preciso saber lidar com a equipe. É a equipe que cuida que vai fazer a diferença. Gente, quando eu digo equipe, pode ser você e o familiar, porque às vezes não tem outro profissional que está lá. Já é uma equipe, né? Se vocês trabalharem de maneira organizada e como deve ser. É você e o médico que o paciente vê a cada 6 meses, mas não deixa de ser uma equipe, certo? Então, que a gente se organize para trabalhar dessa forma. Quais são os componentes das equipes, né? De maneira geral, aqui eu trago um cenário muito bonito e completo, aí seria o ideal, né? Mas seria muito importante que o nosso paciente tivesse acesso ao médico, né? O papel do médico é estar lá prevenindo doenças, fazendo diagnóstico, tratando doenças já existentes, né? A gente sabe que a prescrição de medicamentos é quase que exclusiva do médico, então muitas vezes nossos pacientes vão precisar de medicação e vai precisar desse profissional. Esse profissional ele vai ter que estar à frente, certo? Mas a gente sabe também que é importante o paciente ter o enfermeiro, né, que vai fazer lá aqueles cuidados de enfermagem, muitas vezes vão treinar nós, cuidadores, né, vão nos dar toques, faça assim, faça isso. Então, a equipe de enfermagem, ela tá muito ali ligada a nós, cuidadores, e nos auxiliam para isso, né, nos orientam como trabalhar, e aí a gente tem que estar, muito alinhado com esses profissionais, certo? O fisioterapeuta, que vai ajudar bastante na reabilitação, na socialização desse indivíduo, né? Para que ele melhore de alguma imobilidade que ele tenha, né? Para que ele não perca habilidades. A gente sabe que o envelhecimento vai causando enrijecimento muscular e tudo mais, então a fisioterapia ela entra como um papel muito importante. A nutrição para ajudar a fazer uma educação alimentar, escolhas melhores, né? Suplementação quando precisar. Terapia ocupacional que vai reintegrar esse indivíduo na sociedade, né? Vai ajudar que ele ache sua ocupação, se sinta útil. Então é muito importante a terapia. A fono, né? A fonoaudiologia, se o paciente ele tem algum problema de fala, de audição, de cognição. A psicologia, que não está aqui, mas que a gente pode e deve falar, né? A psicologia ela é muito importante também para muitos pacientes e até para nós também, cuidadores. Então, o cuidador ele tem que estar aí, no meio de todo esse cenário, saber lidar com todos esses profissionais, né? E saber entender que existe sim um elo entre todos, certo? Essa história de hierarquia, de quem manda mais, de quem é o melhor, isso deve ficar para trás. A gente deve ter uma ideia de elo, né? De um em contato com o outro, mas não de um melhor do que o outro ou acima do outro, certo? Isso tem que ficar claro para nós. Quais são as vantagens de atuar em equipe, né, gente? A adesão ao tratamento será superior, então sempre uma boa resposta aos tratamentos quando a gente trabalha em equipe. Cada profissional pode ser um replicador de conhecimentos e atitudes, né? A gente aprende também trabalhando em grupo, então é o que eu digo, sempre perguntem, sempre quando tiver com outros profissionais, procurem aprender o que aquele profissional está fazendo, ver, observar, porque a gente não deixa de aprender nunca, certo? Não é porque a gente está formado, fez um curso que já está tudo ok. Pelo contrário, cada momento que a gente tem a oportunidade de encontrar com outro profissional é uma troca de experiências. E a gente pode fazer, sim, um aprendizado nesse momento, tá? E aí, como vantagem, nós teremos um crescimento profissional, né, no serviço como um todo. Então, tanto cresce o indivíduo, nós, como cresce o outro que ensinou, como cresce quem aprendeu e por aí vai, certo? Então, um crescimento contínuo de toda a equipe. E aí, a gente entra numa chave muito importante que é o trabalho em equipe, que é a colaboração. Quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que entender dessa palavra mais do que eu nunca, né? E aí eu trouxe aqui as formigas. Para quem não sabe, as formigas são exemplos de colaboração, né? Elas trabalham juntas de maneira organizada, como quase nenhum outro animal do nosso mundinho aqui, certo? Então, elas trabalham de maneira colaborativa, uma ajudando a outra para o bem comum, certo? E aí, por isso que a palavra colaboração, né, ela tem a origem do latim e significa trabalhar junto. Então, é trabalhar de maneira junta. Quando eu digo junto, não é só um do lado do outro, não, certo? Isso não define trabalhar junto. É de maneira contínua, organizada e sempre prezando pelo bem,
tá? Pelo bem daquele paciente. Então, é junto em relação a ter o mesmo objetivo, certo? Isso que tem que ficar na nossa cabeça. O objetivo, ele deve ser o mesmo. E isso só é possível quando a gente trabalha em equipe, tá? E aí eu volto à minha pergunta inicial lá. E aí, prof, tem diferença então entre grupo e equipe? O que é trabalhar em um grupo? O que é trabalhar em uma equipe, gente? Essa é a definição mais importante do nosso conteúdo hoje, certo? Para que a gente entenda a diferença e sempre queira trabalhar em equipe, nunca queira trabalhar em grupo, tá? Quando a gente fala de grupo, o grupo é apenas um conjunto de pessoas amontoadas, vamos dizer assim, né? Eu pego lá 10 pessoas junto aqui, ó, e aqui é um grupo. Mas quando essas 10 pessoas que eu juntei começam a trabalhar junto, pensar junto de maneira organizada e que tem lá um objetivo em comum, aí isso vira uma equipe, tá? Então, eu trouxe um quadrinho aqui que resume bem o que eu quero dizer, né? O grupo e a equipe. No grupo, a gente sempre vai ter lá um líder, uma pessoa que manda chuva que tá lá dentro, né? E cada um faz por si. As responsabilidades, elas são individuais. Ah, eu já fiz o meu, então pronto, te vira, faz o teu agora, né? Então, a gente vê pessoas que estão lá em grupo, juntas, mas não estão, na verdade, trabalhando de maneira junta, né? Estão lá só um amontoado de pessoas porque não tem objetivos e resultados em comum. Faz o seu e lava as mãos, né? Então, muitas vezes no grupo se discute, se decide e se delega. Você faz isso, você faz aquilo e você faz aquilo. Fiz minha parte, tchau, já era. Numa equipe, não, gente. Numa equipe, a liderança ela é compartilhada. Então, não existe essa história de quem manda mais do que o outro, né? Na equipe, todo mundo trabalha em bem comum e se eu puder terminar o meu e ajudar o outro, por que não? Certo? Esse é o pensamento que a gente tem que ter, porque a responsabilidade em uma equipe, ela não é individual, é uma responsabilidade coletiva. Todos têm responsabilidade para garantir saúde do paciente. Não é só a minha parte e tchau, não. Tá? Isso acontece muito. A gente tá lá, tô lá no meu plantão, troquei já a minha fralda, vou embora, não vou esperar fulano chegar, não tenho nada a ver. Onde é que fica o bem comum? Onde é que fica o trabalho em equipe, certo? Então, lembre-se que na equipe os resultados são sim individuais, mas são mais do que isso, são coletivos. E na equipe a gente discute, a gente decide e todos executam as tarefas. Todos estão à frente desse cuidado, certo? Então, o desempenho de um grupo de trabalho é resultado da soma de desempenhos individuais. Só isso. Já o desempenho de uma equipe, além de incluir os resultados individuais, inclui o chamado resultado do trabalho coletivo. O resultado do trabalho coletivo é aquilo que 2 ou mais membros precisam fazer em conjunto. Olha que bacana. E isso reflete a real contribuição dos membros de uma equipe. Então, é essa a mensagem que vocês têm que entender. Tem diferença, prof? Com certeza. E trabalhar em equipe é o que a gente quer. A gente quer que as responsabilidades elas sejam individuais, sim, mas que também sejam coletivas, que prezem pelo bem do nosso paciente, que prezem pelo bem-estar dele, certo? Então, equipe nada mais é, então, né, resumindo, do que um conjunto de pessoas com um objetivo em comum, né? Tem os mesmos interesses, decidem e agem da mesma maneira, tem forte intercâmbio de ideias, ou seja, troca de ideias, conversam entre si, né? Seus esforços eles vão se multiplicar e há uma forte interação emocional e afetiva entre os membros daquela equipe, certo? Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Então, queiram trabalhar em equipe, meu povo. E dentro dessa equipe, a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa pedir ajuda e dar ajuda, a gente precisa se relacionar bem, ter os objetivos em comum, que é cuidar do paciente, e ter integração, se integrar. Então, esses componentes são essenciais para a gente conseguir lidar com o trabalho em equipe, tá? Além da gente ter uma ética profissional, né? Eu gosto de trazer esses quadrinhos porque diz muito sobre nossa conduta, certo? Todo mundo tem uma moral, gente. Moral é o que você tem, o que você acredita. São suas crenças individuais, certo? Então, é como você lida com o certo e com o errado. Ok, mas é o seu modo pessoal de agir. São as suas crenças pessoais, a maneira que você acredita ser, algo individual, certo? Já a ética, não. Por mais que você ache aquilo errado, você não pode agredir alguém porque a pessoa faz aquele ato,
tá? A sua moral é uma, mas você tem que agir com ética. E a ética falta muito nos nossos profissionais, né? Então, às vezes você vê ali pessoas que trabalham em casos de família, né, como cuidadores e saem falando dos familiares, do paciente. Isso é muito falta de ética, né? Porque, apesar de, para sua moral, pode não ser errado você comentar com seu vizinho, né? Mas a ética profissional exige que a gente tenha essas restrições. Então, sempre lembre que a ética implica no consenso de sociedade, de convivência. E para a gente trabalhar em equipe, a gente precisa ser ético, certo? A gente precisa esquecer fofoca, disse-me-disse, né? Trabalhar de maneira mais ética e mais séria possível, certo? É isso, galerinha. Façam lá nosso exercício de fixação. Trouxe até uma questão aqui para vocês me dizerem aí qual vocês marcariam. Bora lá? Toda equipe ela precisa ter tarefas bem definidas e deve ter um chefe. Quem comanda todas as ações são esse chefe. E aí, gente, isso é verdadeiro ou falso? Respondam lá. Essa tá fácil, hein? Essa tá fácil. Nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre comunicação. Então, nós vamos continuar no nosso lá módulo de profissão do cuidador falando sobre um ponto importantíssimo que é se comunicar, né? Todo cuidador tem que saber se comunicar. Então, aguardo vocês. Até nosso próximo conteúdo. Beijão!